O namorado da minha mãe debochou de mim por ser desempregada. Todos deram risada, até que eu lembro do som dos talheres antes de lembrar das palavras. O prato de vidro tocando a mesa, a cadeira arrastando um pouco mais alto do que devia, o cheiro de alho ainda quente no ar. Era um almoço comum de domingo, desses que minha mãe insiste em chamar de momento de família, como se repetir a palavra pudesse consertar as fissuras. Eu cheguei alguns minutos atrasada, como sempre, porque o ônibus demora quando decide demorar e porque eu prefiro chegar depois do que ficar sentada esperando perguntas. Sentei na ponta, perto da janela, onde o sol bate de lado e ninguém precisa olhar direto nos meus olhos. Minha mãe estava diferente. Cabelo arrumado demais para um almoço simples, batom novo, um sorriso que eu não via há tempos. Ao lado dela, ele, o novo namorado. Camisa polo passada, relógio grande no pulso, aquele jeito de quem ocupa espaço sem pedir licença. Ele já tinha contado 2 histórias antes de eu me sentar. Falava alto, ria das próprias frases, chamava o garçom imaginário de meu amigo, mesmo estando na casa da minha mãe. Eu cumprimentei, um aceno curto, e ele me avaliou com um olhar rápido, de cima a baixo, como se estivesse conferindo um produto numa prateleira errada. A conversa continuou. Meu irmão falava do trabalho, da promoção que talvez viesse. Minha tia comentava sobre a escola do filho. Eu mastigava devagar, sentindo aquele peso conhecido no estômago, uma mistura de fome e antecipação ruim. Não era paranoia, era memória. Eu já conhecia aquele roteiro. Bastava alguém lembrar que eu não tinha um crachá pendurado no pescoço para a mesa mudar de temperatura. Foi quando ele inclinou o corpo para frente, apoiou os cotovelos na mesa e me encarou com um sorriso que parecia brincadeira, mas não era. E você? Disse, alongando a vogal como se estivesse puxando uma linha invisível. Ainda está desempregada, né? Ele não esperou resposta. Só fica embaixo das asas da mamãezinha? A palavra ficou suspensa no ar. Mamãezinha. Eu senti o rosto esquentar. Não de vergonha, mas de algo mais denso, mais antigo. Alguém riu. Depois outro alguém. O riso se espalhou rápido, como se fosse mais confortável rir do que olhar para mim. Meu irmão soltou um comentário atravessado, sem me encarar. Para de fazer a família passar vergonha. Minha mãe deu um sorriso sem dentes, aquele que ela usa quando não quer contrariar ninguém, e mexeu no guardanapo como se aquilo resolvesse. Eu respirei fundo. Não falei nada. Não porque concordasse, mas porque aprendi cedo que naquela mesa minha voz sempre chegava atrasada. Eu deixei eles falarem. Deixei o silêncio cair sobre mim como um cobertor pesado. Eu conhecia o impulso de me defender, de explicar, de listar entrevistas, cursos, noites sem dormir. Conhecia também o resultado. Olhos revirados, suspiros, a sensação de que eu estava pedindo desculpas por existir. Enquanto eles riam, eu observei. Observei como ele gostava de ser ouvido, como gesticulava, como usava o plural quando falava de conquistas que soavam grandes demais para aquela sala pequena. Observei minha mãe inclinando a cabeça na direção dele, como se quisesse caber ali. Observei meu irmão evitando meu olhar, talvez com medo de reconhecer algo que não queria. Eu pensei em tudo o que não disse. Pensei nos meses em que acordei cedo sem ter para onde ir, no currículo refeito dezenas de vezes, nos "a gente te liga", nas portas fechadas com educação. Pensei em como a palavra desempregada cola na pele, como se fosse um traço de caráter e não uma fase. Pensei no quanto dói ser útil só quando convém. Ele continuou falando, agora sobre si, sobre o que fazia da vida. A voz dele ganhou um tom professoral, seguro, como se estivesse oferecendo uma aula gratuita a quem quisesse aprender, a não ser como eu. Porque trabalho é isso, ele dizia. É correr atrás, é não depender de ninguém. As pessoas assentiam. Alguém comentou que ele era um exemplo. Eu engoli em seco. Senti aquela vontade de levantar e ir embora, mas fiquei.
Fiquei porque ir embora sempre me custou mais caro do que ficar. Havia algo estranho no jeito como ele descrevia o trabalho, detalhes que não se encaixavam direito, mas eu não estava procurando falhas. Eu estava tentando sobreviver àquele almoço sem me desmontar. O garfo raspou no prato. O relógio dele refletiu a luz da janela. O celular dele vibrava de tempos em tempos sobre a mesa, tela virada para baixo, como um segredo à espera. Eu deixei eles falarem. Deixei o riso passar por cima de mim. Não foi vingança. Foi sobrevivência. Porque às vezes, o silêncio é a única coisa que nos mantém inteiros até o momento certo. E eu ainda não sabia qual seria esse momento. Só sabia que, naquele instante, alguma coisa estava se alinhando de um jeito que eu não tinha planejado e que aquela mesa, tão acostumada a me diminuir, ainda ia ouvir um silêncio diferente. Eu fiquei ali, mastigando devagar, enquanto ele seguia descrevendo a própria rotina como se estivesse dando uma palestra motivacional improvisada. Falava de reuniões, de contatos importantes, de decisões que movimentavam dinheiro de verdade. Usava essas expressões vagas que soam grandes, mas dizem pouco. Eu já tinha ouvido aquilo antes, em entrevistas onde o entrevistador queria parecer mais ocupado do que realmente era. Ainda assim, naquela mesa, ninguém parecia notar. Ou talvez notar exigisse mais coragem do que rir. Minha mãe inclinou o corpo na direção dele, apoiando a mão no braço dele com uma naturalidade ensaiada. Eu conhecia aquele gesto. Era o mesmo que ela usava quando queria mostrar parceria, quando precisava provar para si mesma que tinha feito uma boa escolha. Eu não a julgava. A solidão pesa, principalmente quando a gente aprende a se medir pelo olhar do outro. Mesmo assim, ver aquilo doía. Não pelo toque em si, mas pelo silêncio que vinha junto. Como se o comentário dele sobre mim tivesse sido apenas uma piada inofensiva, algo que não merecia reparo. Meu irmão voltou a falar do trabalho, agora com mais entusiasmo, talvez tentando acompanhar o ritmo. Ele sempre foi assim. O filho que deu certo, o que saiu de casa cedo, o que não precisou voltar. O que nunca teve que explicar por que ainda estava ali. Eu lembrava dele pequeno, pedindo ajuda com a lição de matemática. E de mim, mais velha, sentada ao lado, tentando ensinar. Lembrava de quando eu também tinha planos claros, prazos, uma sensação de chão firme. Essas lembranças às vezes me traíam, apareciam nos piores momentos, só para lembrar que eu não tinha sido sempre aquela versão frágil que eles pareciam enxergar. O namorado da minha mãe riu de novo, alto demais, quando alguém comentou sobre gente acomodada. Não olhou diretamente para mim dessa vez, mas não precisava. A frase vinha na minha direção como um objeto arremessado. Eu senti os ombros tensionarem. Pensei em pedir licença, ir ao banheiro, respirar. Não fui. Permaneci sentada, com as mãos no colo, unhas pressionando a pele como um pequeno lembrete de que eu ainda estava ali, inteira. Eu me perguntei quando foi que minha situação virou assunto público, material para piada de almoço. Quando deixei de ser filha, irmã, sobrinha, para virar um rótulo. Desempregada. Como se essa palavra resumisse tudo o que eu era. Como se ninguém ali tivesse passado por fases, por quedas, por noites em claro tentando entender o próximo passo. Talvez tivessem passado, mas esqueceram rápido demais. O sucesso costuma apagar a memória das próprias dificuldades. Ele voltou a falar de si, agora com mais detalhes. Citou nomes de empresas, falou de consultorias, de projetos que estavam em negociação. Usava o celular como apoio, às vezes desbloqueava a tela para mostrar alguma coisa a alguém, mas sempre de forma rápida, como quem revela só o suficiente para impressionar. Eu observei o jeito como ele escondia o aparelho logo depois, colocando a tela para baixo de novo, protegendo-a com a palma da mão. Era um gesto automático, quase nervoso. Eu não estava desconfiada. Ainda não. Estava cansada. Cansada de ser o alvo fácil. Cansada de ter que provar que eu merecia respeito básico. Cansada de explicar que estar desempregada não é o mesmo que estar parada. Que buscar trabalho também é trabalho.
Só que ninguém aplaude. Eu senti aquela velha vontade de chorar, mas engoli. Chorar ali seria dar a eles exatamente o que esperavam. A confirmação de que eu era fraca, sensível demais, incapaz de aguentar uma brincadeira. A conversa mudou para viagens. Ele contou de uma vez em que esteve fora do país. Falou de hotéis, de aeroportos, de salas VIP. Minha tia ouviu encantada. Minha mãe fazia perguntas, interessada. Eu pensei nas minhas próprias viagens, nas que fiz quando era mais nova, com dinheiro contado, dormindo em albergues, aprendendo a me virar. Pensei em como essas histórias nunca pareceram impressionar ninguém naquela família. Talvez porque não vinham acompanhadas de status suficiente. Em algum momento, alguém levantou para buscar sobremesa. O barulho das cadeiras se movendo quebrou a sequência de falas dele. Por alguns segundos, houve um silêncio estranho, como se a mesa precisasse respirar. Eu aproveitei para tomar um gole de água. Senti a garganta seca. Meu celular estava no bolso da bolsa, encostado na minha perna. Eu nem pensava nele. Não ainda. Quando a sobremesa chegou, ele voltou ao assunto trabalho, como se não conseguisse ficar longe disso. Era a identidade dele, o palco onde se sentia seguro. Falou de ética, de meritocracia, de como ninguém dá nada de graça. Essa frase me atravessou de um jeito diferente, porque eu sabia, mais do que eles imaginavam, o preço das coisas. Sabia o preço de pedir ajuda. Sabia o preço de depender. Sabia o preço de ficar calada para manter a paz. Eu deixei ele falar. Deixei cada palavra se empilhar. Havia algo dentro de mim que começava a se organizar, não como um plano consciente, mas como uma sensação. Uma percepção de que aquela segurança toda tinha frestas. Eu não sabia ainda onde, nem como, mas sentia. Talvez fosse só intuição. Talvez fosse cansaço transformando-se em atenção. Eu olhei para o rosto da minha mãe, para o sorriso dela, para o jeito como ela parecia aliviada por ter alguém ali ocupando o centro da mesa. Pensei em como seria fácil explodir, confrontar, perguntar por que ela não tinha me defendido. Não fiz isso. Não ali. Não daquele jeito. Eu aprendi que algumas verdades não precisam ser gritadas para serem ouvidas. Algumas só precisam do momento certo para cair. Por conta própria. O celular dele vibrou de novo sobre a mesa. Um segundo apenas. Ele pegou rápido. Olhou a tela e virou o aparelho para baixo, mais uma vez. O gesto foi pequeno, quase invisível. Quase. Eu vi. E pela primeira vez desde que cheguei, eu senti algo diferente da vergonha. Senti curiosidade. Não aquela curiosidade fofoqueira, mas uma atenção alerta, como quando a gente percebe que uma peça não encaixa direito num quebra-cabeça. Eu continuei em silêncio. Continuei deixando eles falarem. Porque às vezes, a melhor forma de atravessar um momento desses não é reagir, mas observar. E eu estava observando tudo. Cada palavra, cada riso, cada pausa. Sem saber ainda, mas sentindo, que aquele almoço não terminaria do jeito que começou. Se você já viveu algo parecido, se já se sentiu diminuída num lugar onde deveria se sentir segura, talvez entenda por quê, naquele momento, eu pensei que histórias assim merecem ser contadas. Não por exposição, mas porque reconhecer o padrão às vezes é o primeiro passo para sair dele. Esse pensamento passou rápido pela minha cabeça, como passam muitos quando a gente aprende a observar em silêncio. A curiosidade que senti não veio com pressa. Veio calma, quase fria. Eu observei o celular dele como quem observa um relógio antigo tentando marcar a hora certa. Não era o aparelho em si. Era a relação dele com aquilo. O jeito como falava de trabalho com tanta autoridade, mas tratava qualquer notificação como uma ameaça. O jeito como desviava o assunto quando alguém pedia detalhes demais. O jeito como construía uma imagem grande demais para caber nos exemplos que dava. Minha tia perguntou, com a naturalidade de quem não vê malícia em nada, como ele tinha começado na área. Ele respondeu com uma história longa, cheia de atalhos e encontros fortuitos, gente certa na hora certa.
Falou de oportunidades que aparecem para quem está preparado. Eu pensei nas vezes em que estive preparada, e ainda assim, nada apareceu. Pensei em como essa frase costuma ignorar tudo o que não cabe no discurso do mérito. Meu irmão mexia no celular dele, talvez entediado, talvez alheio. Minha mãe continuava atenta, como se cada palavra dele confirmasse algo que ela precisava muito acreditar. Eu senti uma pontada de culpa por estar ali, analisando, enquanto ela parecia tão empenhada em fazer aquilo dar certo. Mas a culpa não me impediu de continuar observando. Havia algo em jogo que não era só sobre mim. Era sobre limites, sobre respeito. Em determinado momento, ele comentou, quase de passagem, sobre um tipo específico de serviço que prestava. Usou um termo técnico, desses que passam batido para quem não está atento. Para mim, não passou. Não porque eu fosse especialista, mas porque aquele termo tinha aparecido algumas vezes nos últimos meses, em conversas, em pesquisas, em alertas que eu tinha visto enquanto procurava trabalho. Era um detalhe pequeno, mas foi o suficiente para meu corpo reagir antes da minha mente formular qualquer conclusão. Um arrepio curto, preciso. Eu não disse nada. Continuei comendo a sobremesa, que já não tinha gosto de nada. Minha mãe perguntou se eu não queria mais. Balancei a cabeça, negando. Ele fez uma piada sobre dieta, sobre ter tempo para cuidar do corpo quando não se trabalha. Algumas risadas surgiram de novo. Menos do que antes. Talvez porque a piada já estivesse se repetindo demais. Talvez porque o alvo não reagisse. Eu senti o peso de todas as vezes em que reagir só me deixou mais exposta. Lembrei de reuniões de família anteriores, de comentários travestidos de preocupação, de conselhos não solicitados. Lembrei de promessas de ajuda que nunca se concretizaram. Lembrei de como, em algum momento, eu decidi que não ia mais me explicar para quem não estava disposto a ouvir. O celular dele vibrou outra vez. Desta vez, o som foi um pouco mais alto. Ele tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder o incômodo. Pegou o aparelho rápido demais. Levantou levemente da cadeira, como se fosse atender fora da mesa, mas desistiu. Olhou em volta, percebeu os olhares curiosos, sorriu sem mostrar os dentes e voltou a sentar. Disse que era coisa do trabalho. Sempre do trabalho. Algo dentro de mim se encaixou. Não como uma acusação, mas como uma possibilidade. Eu não sabia exatamente o quê, mas sabia que aquela história não era tão sólida quanto ele fazia parecer. E pela primeira vez naquele almoço, eu senti uma calma estranha. Não a calma de quem venceu, mas a de quem parou de se sentir menor. Eu pensei em todas as noites em que duvidei de mim mesma. Em como a falta de um emprego formal tinha virado, aos olhos deles, uma falta de valor. Pensei em como eu tinha absorvido isso sem perceber, como tinha começado a me apresentar quase pedindo desculpas. E ali, sentada naquela mesa, eu percebi que não devia nada a ninguém. Nem explicação, nem submissão, nem silêncio eterno. Ele voltou a falar, agora tentando recuperar o controle da conversa. Elevou o tom, contou outra história engraçada, algo sobre um cliente difícil. As pessoas riram, mas não com a mesma espontaneidade. O clima tinha mudado, ainda que ninguém soubesse explicar por quê. Minha mãe me olhou rapidamente, um olhar curto, talvez tentando medir meu humor. Eu sustentei o olhar e, pela primeira vez, não desviei. Eu não estava planejando nada. Não estava esperando uma chance de revanche. O que eu sentia era diferente. Era como se, depois de tanto tempo sendo empurrada para um canto, eu finalmente tivesse espaço interno para simplesmente ser. Para não reagir por impulso. Para não aceitar qualquer papel que tentassem me impor. Enquanto ele falava, eu me dei conta de algo importante. Aquela humilhação inicial tinha perdido força. Não porque tivesse sido justa, mas porque eu já não estava mais disposta a carregá-la sozinha. E isso muda tudo. Muda a forma como a gente ouve. Muda a forma como a gente espera. Porque, às vezes, a virada não começa com uma fala alta, mas com uma decisão silenciosa de não se encolher mais. Eu deixei ele falar.
Deixei o almoço seguir, mas dentro de mim, algo já tinha mudado de lugar. E eu sabia, com uma certeza tranquila, que aquele não seria apenas mais um domingo para engolir e esquecer. Algo ainda ia acontecer. Eu só precisava continuar ali, atenta, inteira, esperando o momento certo. O momento certo não veio como um estrondo. Veio discreto, quase educado. Meu irmão levantou para atender uma ligação no corredor, minha tia começou a recolher os pratos, e minha mãe se levantou para ajudar, deixando ele sozinho comigo à mesa por alguns segundos. Foram poucos, mas suficientes para que o silêncio entre nós ficasse desconfortável. Ele pigarreou, mexeu no relógio, depois voltou a falar, como se não suportasse ficar sem plateia. "Mas você vai ver", disse, apontando o garfo na minha direção. "Uma hora as coisas se ajeitam. Nem todo mundo nasce para grandes responsabilidades." O tom era de conselho, mas os olhos tinham aquela satisfação estranha de quem se sente acima. Eu assenti levemente com a cabeça. Não por concordar, mas por reconhecer que qualquer resposta ali só alimentaria o personagem que ele vinha construindo. Quando minha mãe voltou, trazendo mais café, ele retomou o papel de anfitrião improvisado, contando mais uma história sobre um projeto quase fechado. Usava muito o quase assinado, quase aprovado, quase pago. Eu notei isso também. As frases dele estavam cheias de futuro, mas pobres de presente. E enquanto ele falava, meu celular vibrou dentro da bolsa. Um e-mail automático. Nada importante. Ainda assim, o gesto de sentir o aparelho ali, contra a minha perna, me trouxe uma clareza inesperada. Eu lembrei de uma conversa de semanas antes. Uma entrevista que não deu em nada, mas que me levou a pesquisar uma área específica, a entender como certos serviços funcionavam, quem podia prestar, quem não podia. Lembrei de nomes, de termos, de práticas comuns. Lembrei principalmente de alertas, coisas que eu li sem imaginar que, um dia, fariam sentido tão perto de casa. Ele citou de novo aquele termo técnico. Desta vez, com mais confiança, como se estivesse se firmando. Eu olhei para as mãos dele. Eram mãos cuidadas demais para alguém que dizia passar o dia resolvendo problemas complexos. Não havia marcas, não havia sinais de desgaste. Não que isso provasse algo, mas tudo nele parecia cuidadosamente montado. Uma vitrine. Minha mãe comentou que admirava homens determinados. Ele sorriu satisfeito. Disse que determinação era tudo, que não suportava gente acomodada. Olhou para mim de relance, rápido, mas eu vi. E pela primeira vez, não senti vontade de desaparecer. Senti algo próximo de pena, não por ele, mas por aquela necessidade constante de se afirmar diminuindo alguém. O café esfriava nas xícaras. A conversa começava a se arrastar, como sempre acontece quando o almoço já cumpriu seu papel social. Eu pensei em levantar, em ir embora antes de qualquer outra provocação. Não levantei. Algo me mantinha ali. Não curiosidade apenas, mas uma sensação de que eu precisava ver até onde aquilo ia. Precisava confirmar, nem que fosse só para mim, que eu não estava imaginando coisas. Foi então que ele mencionou, com orgulho, um tipo de contrato específico, dizendo que tinha acabado de fechar um. Falou do cliente, do prazo curto, do valor envolvido. Citou um detalhe que, para qualquer outra pessoa, passaria despercebido. Para mim, não. Aquele detalhe contrariava diretamente tudo o que eu tinha lido. Não era uma nuance. Era uma impossibilidade. Meu coração acelerou um pouco, mas meu rosto não mudou. Eu me inclinei para pegar a água, ganhando tempo. Não era sobre confrontar. Ainda não. Era sobre entender. Eu precisava ter certeza de que não estava projetando meu ressentimento em cima de uma inconsistência qualquer. Respirei fundo, deixando o copo voltar à mesa com cuidado, como se aquele gesto simples fosse um pacto comigo mesma para não agir por impulso. Minha mãe falava agora sobre planos futuros, viagens, coisas que eles poderiam fazer juntos. Ele concordava com tudo, prometendo, projetando. Eu observava. Observava como ele assumia compromissos com facilidade,
como se o amanhã fosse uma folha em branco sempre disponível. Pensei em quantas promessas assim já tinham passado pela vida da minha mãe. Pensei em quantas vezes ela acreditou porque precisava acreditar. Eu senti uma tristeza calma. Não desesperada, não dramática. Uma tristeza lúcida. E junto com ela, uma decisão silenciosa. Eu não ia mais ser o pano de fundo para aquele teatro. Não precisava expor ninguém. Não precisava levantar a voz. Mas também não precisava continuar aceitando o papel de figurante humilhada. O celular dele vibrou de novo. Desta vez, ele não conseguiu esconder o nervosismo. Pegou rápido, olhou a tela e, sem perceber, franziu a testa. Minha mãe percebeu. Perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu rápido demais que sim, que era só um problema pequeno, coisa resolvível. Guardou o aparelho no bolso, como se quisesse afastá-lo de vez. Eu soube ali que não era só impressão. Havia algo desalinhado, algo que ele não controlava completamente. E isso, mais do que qualquer humilhação anterior, me devolveu uma sensação de equilíbrio. Eu não estava abaixo, nunca estive. Eu só estava em silêncio, observando enquanto ele falava demais. Eu continuei ali até o fim do almoço. Ajudei a levar os pratos, agradeci pela comida, me despedi com educação. Não porque tivesse esquecido o que foi dito, mas porque eu já não precisava reagir naquele momento. Algumas respostas não são imediatas. Algumas se constroem com paciência. Quando saí da casa da minha mãe, o sol da tarde bateu forte no rosto. Eu respirei fundo, sentindo o ar quente nos pulmões. Caminhei alguns passos pela calçada antes de pegar o ônibus. Meu celular estava na mão agora. Eu olhei para a tela apagada por um segundo mais longo do que o necessário. Não fiz nada. Ainda. Mas enquanto o ônibus se aproximava, eu tive a certeza tranquila de que aquele almoço tinha plantado algo irreversível. Não uma vingança. Não um plano mirabolante. Apenas a consciência clara de que eu não precisava mais aceitar ser diminuída para manter a harmonia de ninguém. E, quando essa consciência chega, o resto costuma se organizar sozinho. Os dias seguintes passaram devagar, como passam quando a cabeça insiste em revisitar uma cena que não terminou direito. Eu tentava focar nas minhas coisas, nas candidaturas enviadas, nos e-mails que eu revisava 2, 3 vezes antes de apertar enviar. Mas aquele almoço voltava em fragmentos. O riso atravessado, o mamãezinha, o jeito como ele falava de trabalho como quem recita um roteiro decorado. E principalmente, aquele detalhe impossível que ele mencionou com tanta segurança. Eu não estava procurando nada. Não abri o computador com sede de provar coisa alguma. Mas uma noite, enquanto organizava arquivos antigos, acabei reencontrando uma pasta de anotações daquele período em que estudei aquela área específica. Links salvos, nomes de órgãos, procedimentos padrão. Coisas que eu tinha aprendido porque precisei, porque estava tentando me qualificar, não porque achava interessante. Abri por curiosidade. Só isso. Curiosidade. Conforme eu lia, a sensação de desalinho voltava, mais nítida. Não era mais só uma intuição incômoda. Havia incoerências claras entre o que ele dizia fazer e o que era permitido, possível, regular. Eu senti um frio curto na barriga. Não de empolgação, mas de responsabilidade. Porque perceber algo assim muda a posição da gente. A ignorância protege, a clareza cobra. Eu fechei o notebook e fiquei alguns minutos olhando para a parede. Pensei na minha mãe, no sorriso dela naquele almoço, na forma como ela parecia precisar daquela relação para se sentir escolhida de novo. Pensei no meu irmão, no comentário seco, na pressa em me silenciar para não passar vergonha. Pensei em mim, em como eu estava cansada de ser o elo fraco, o desvio constrangedor da narrativa familiar. Naquela noite, eu dormi mal. Não por ansiedade, mas por excesso de pensamento. Acordei cedo e, ainda deitada, peguei o celular. Rolei a tela sem objetivo até parar num contato salvo há meses, quase esquecido.
Uma pessoa com quem eu tinha falado brevemente durante uma tentativa de trabalho. Alguém que, na época, me explicou algumas coisas com paciência, sem prometer nada. Alguém que tinha autoridade moral, conhecimento real. Eu não liguei. Não ainda. Apenas reli a última mensagem trocada e deixei o telefone de lado. Os dias foram passando. Minha mãe me mandava mensagens mais animadas do que o normal, falando dele, de planos, de jantares. Eu respondia com cuidado, sem entusiasmo exagerado, sem crítica. Não queria ser a voz dissonante que estraga tudo. Ao mesmo tempo, eu sentia que algo estava se aproximando, como quando a gente sabe que uma conversa difícil vai acontecer, mesmo sem data marcada. No domingo seguinte houve outro almoço, menor, só nós três e ele. Eu quase não fui. Pensei em inventar uma desculpa, mas acabei indo. Não por obrigação, por escolha. Queria observar mais uma vez, com tudo o que eu já sabia agora. A dinâmica se repetiu. Ele falando, minha mãe ouvindo, meu irmão concordando, e eu de novo, em silêncio. Ele voltou a tocar no assunto trabalho. Dessa vez, de forma ainda mais confiante. Talvez porque sentisse que já tinha estabelecido sua posição ali. Fez outra piada, mais leve, mas ainda na mesma direção. Enquanto uns trabalham, outros têm tempo para pensar demais. Disse rindo. Meu irmão sorriu. Minha mãe não riu, mas também não interveio. Eu senti aquele aperto familiar no peito, mas ele durou menos. Porque, por baixo dele, havia algo novo. Firmeza. Quando ele começou a descrever uma situação específica, usando termos que eu agora reconhecia com clareza, eu soube. Soube que não era exagero meu. Soube que havia ali uma história mal contada. E mais importante, soube que eu não precisava carregar isso sozinha. Não precisava confrontar. Não precisava acusar. Precisava apenas confirmar. Depois do almoço, quando cheguei em casa, peguei o celular com uma tranquilidade que me surpreendeu. Não havia raiva nas minhas mãos. Havia decisão. Abri o contato salvo. Respirei fundo antes de apertar ligar. A chamada chamou 2 vezes antes de ser atendida. Eu expliquei a situação com cuidado. Sem nomes no começo. Só fatos. Hipóteses. Do outro lado, houve silêncio. Um silêncio atento. A pessoa me fez perguntas objetivas. Pediu detalhes. Eu respondi tudo o que sabia, tudo o que tinha ouvido. Quando terminei, houve outra pausa. Então veio a frase, dita sem drama, sem julgamento, apenas como constatação. Do jeito que você descreveu, isso não fecha. E se ele está dizendo que faz isso dessa forma, tem algo errado. Eu agradeci e desliguei. Fiquei sentada na cama por alguns minutos, com o celular ainda na mão. Não me senti vitoriosa. Não me senti vingada. Senti algo mais simples e mais raro. Validada. Não era loucura. Não era sensibilidade excessiva. Era percepção. Eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Sabia que, em algum momento, aquelas histórias iam se cruzar de novo. Talvez em outro almoço. Talvez numa conversa casual. Eu não planejava expor ninguém. Não planejava humilhar. Mas também não planejava mais me encolher quando tentassem me diminuir. Se você acompanha histórias assim, talvez entenda que nem toda virada é barulhenta. Algumas começam com uma ligação discreta, feita num quarto silencioso, por alguém que já foi chamada de desempregada, acomodada, vergonha. Algumas começam quando a gente para de duvidar da própria leitura da realidade. E eu tinha parado. Naquele instante, eu não sabia quando, nem como, mas sabia que se ele voltasse a falar do que fazia da vida com aquele tom de superioridade, eu já não estaria mais apenas ouvindo. Eu estaria pronta. E às vezes, estar pronta é tudo. O momento chegou sem aviso, como quase tudo que muda a gente de lugar. Foi num jantar simples, alguns dias depois, desses improvisados, porque minha mãe queria celebrar uma boa notícia. Eu não perguntei qual. Aprendi a não perguntar demais. A mesa era menor, a luz mais baixa,
Mas o roteiro era conhecido. Ele chegou confiante, beijou minha mãe no rosto, cumprimentou meu irmão com um tapinha nas costas e me lançou aquele olhar rápido, avaliador, como quem confere se nada saiu do lugar. Sentamos. O jantar começou com comentários leves, clima quase agradável. Eu me peguei pensando que talvez eu tivesse exagerado tudo na minha cabeça. Que talvez fosse só um homem inseguro tentando parecer mais do que era. Que talvez não valesse a pena manter aquela atenção toda. Esse pensamento durou pouco. Em algum ponto, sem que ninguém perguntasse, ele voltou a falar de trabalho. Sempre voltava. Era como se precisasse reafirmar aquilo em voz alta para continuar acreditando. Falou de um caso recente. Descreveu o problema, a solução genial que ele teria apresentado, o impacto financeiro. Minha mãe ouvia com admiração aberta. Meu irmão assentia, distraído. Eu senti o corpo ficar atento, quase automático, como se algo em mim reconhecesse o terreno. Então ele disse. Disse exatamente a mesma coisa que tinha dito no almoço anterior. A mesma afirmação impossível, o mesmo detalhe que não fechava. Só que, dessa vez, acrescentou um nome. Um nome que eu tinha ouvido na ligação. Um nome que, para mim, agora tinha peso. Eu não mudei de expressão. Não interrompi. Apenas deixei ele terminar. Houve um silêncio breve depois da história. Aquele tipo de silêncio em que alguém espera aplauso. Minha mãe sorriu. Meu irmão fez um comentário genérico, elogiando a competência. Eu respirei fundo. Não foi impulso. Não foi raiva. Foi clareza. Engraçado, eu disse com a voz baixa, quase neutra. Todos me olharam. Eu não costumava falar naquele ponto da conversa. Você sempre conta essa parte do processo do mesmo jeito. Ele franziu a testa, mas manteve o sorriso. É que, pelo que eu entendo, isso não funciona assim. Minha mãe me olhou surpresa. Meu irmão endureceu o rosto. Ele riu, um riso curto, de quem tenta manter o controle. Claro que funciona, respondeu, rápido demais. Depende de como você faz. Eu assenti devagar. Foi o que eu pensei no começo, disse. Mas eu perguntei. Não disse para quem. Não precisei. E não fecha. O ar mudou. Não de forma explosiva, mas densa. Ele ficou em silêncio por um segundo a mais do que o confortável. Minha mãe abriu a boca como se fosse dizer algo, mas não disse. Meu irmão me lançou um olhar de advertência silenciosa. Eu continuei calma. Não havia ataque na minha voz. Não havia acusação. Só uma constatação simples, quase técnica. Não fecha, repeti. Ou você explicou errado, ou está explicando errado para todo mundo. Ele tentou recuperar o tom. Falou de exceções, de atalhos, de experiências pessoais. Quanto mais falava, mais se enrolava. Eu não rebati cada ponto. Não precisava. Bastava ouvir. Bastava deixar as próprias palavras dele se empilharem, desordenadas. Em algum momento ele se calou. Olhou para minha mãe, buscando apoio. Ela parecia confusa. Não brava comigo. Confusa. O celular dele vibrou no bolso. Ele ficou rígido. Não atendeu. Não olhou. Aquilo falou mais do que qualquer argumento meu. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que todos percebessem que algo tinha rachado. Não houve gritos. Não houve humilhação pública. Só uma mudança clara de eixo. Ele já não ocupava o centro com a mesma segurança. Minha mãe tentou amenizar, mudou de assunto, perguntou da sobremesa. Eu deixei. Não era ali que tudo se resolveria. Nem precisava. O que precisava acontecer já tinha acontecido. Eu tinha falado. Não para vencer. Para me posicionar. Depois que eles foram embora, minha mãe ficou em silêncio na cozinha, lavando um prato que já estava limpo. Eu me aproximei devagar. Não falei do jantar. Não falei dele. Disse apenas: eu não quis te desrespeitar. Ela assentiu, sem me olhar. Eu sei, respondeu. A voz saiu baixa, cansada. Naquela noite, deitada na cama,
Eu pensei em tudo o que tinha mudado sem alarde. Eu não tinha provado nada. Não tinha desmascarado ninguém oficialmente. Não tinha recebido pedido de desculpas. E ainda assim, algo estava diferente. Dentro de mim, principalmente. Eu não era mais a desempregada envergonhada tentando desaparecer da mesa. Eu era alguém que confiava na própria percepção. Não foi vingança. Foi sobrevivência. Foi entender que respeito não se implora, se estabelece. Que silêncio pode ser escolha, mas também pode ser limite. E que, às vezes, uma única frase dita no momento certo vale mais do que horas de defesa. Se você chegou até aqui, talvez reconheça esse tipo de virada discreta. Se reconhecer, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse tipo de história sendo contada. Porque elas acontecem todos os dias, em mesas comuns, com pessoas comuns, e quase sempre começam do mesmo jeito, com alguém rindo e outra pessoa decidindo que não vai mais se encolher. Nos dias que vieram depois daquele jantar, o silêncio tomou um formato estranho. Não o silêncio confortável, mas aquele que carrega pensamentos não ditos. Minha mãe me ligava menos. Quando ligava, falava de coisas práticas, contas, compromissos, como se evitasse qualquer terreno que pudesse levar de volta ao assunto dele. Eu respeitei. Não insisti. Aprendi ao longo da vida que algumas pessoas precisam de tempo para olhar para o que não queriam ver. Meu irmão mandou uma mensagem curta. 2 dias depois. Você pegou pesado. Só isso. Eu li e reli antes de responder. Pensei em explicar, em argumentar, em listar incoerências. Não fiz nada disso. Respondi apenas, eu falei com respeito. Ele não respondeu mais, e pela primeira vez isso não me doeu. Talvez porque eu estivesse cansada de ser a única a tentar manter pontes que sempre desabavam do meu lado. Eu voltei à minha rotina. Currículos, entrevistas, esperas. Nada tinha mudado magicamente nesse aspecto. Eu ainda acordava com aquela mistura de expectativa e frustração. Ainda sentia o peso de não ter respostas claras sobre o futuro. Mas algo fundamental tinha se deslocado dentro de mim. Eu já não carregava a vergonha como uma segunda pele. Eu entendia, com uma nitidez nova, que minha situação profissional não autorizava ninguém a me diminuir. Minha mãe me chamou para almoçar uma semana depois. Só nós duas. A voz dela ao telefone soava cautelosa, quase ensaiada. Eu aceitei. Quando cheguei, percebi que ele não estava lá. A casa parecia diferente sem a presença expansiva dele. Mais silenciosa. Mais parecida com a casa da minha infância. Sentamos à mesa e, por alguns minutos, falamos de coisas neutras. O arroz, o tempo, uma vizinha. Em algum ponto, ela suspirou fundo e disse que estava confusa. Não citou nomes, não precisou. Falou que algumas coisas não estavam batendo, que certas histórias mudavam de versão. Falou que ele andava irritado, defensivo. Eu ouvi. Não interrompi. Não acrescentei nada. Aquilo não era um interrogatório. Era um desabafo. E eu sabia que, se eu cruzasse a linha, ela fecharia de novo. Quando ela terminou, ficou me olhando, como se esperasse algo. Eu escolhi as palavras com cuidado. Eu não tenho nada contra você estar com alguém, eu disse. Só não aceito ser tratada como menos por causa da minha fase. Ela abaixou os olhos. Assentiu devagar. Não pediu desculpas. Não precisava. O reconhecimento estava ali, mesmo que imperfeito. Depois daquele almoço, as coisas começaram a se rearranjar aos poucos. Ele apareceu menos. Quando aparecia, estava mais contido. Não fazia mais piadas sobre mim. Evitava falar de trabalho na minha presença. Não por respeito exatamente, mas por cautela. Eu percebia. E, sinceramente, isso já era suficiente. Eu não precisava da admiração dele. Só precisava que ele não me usasse como escada. Eu comecei a notar também outras mudanças. Minha mãe passou a me perguntar mais sobre mim, de verdade. Não só alguma novidade, mas perguntas mais abertas, mais interessadas. Não era uma transformação radical, mas era real. E eu entendi que, às vezes,
O máximo que a gente consegue é isso. Pequenas correções de rota, feitas sem barulho. Em uma tarde comum, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era sobre uma vaga. Nada garantido, nada extraordinário. Uma conversa inicial. Quando desliguei, senti vontade de contar para alguém. Pensei na minha mãe. Pensei no meu irmão. Pensei por um segundo nele e percebi algo curioso. A opinião dele simplesmente não importava mais. Aquilo me deu uma liberdade silenciosa, quase física. Eu não contei a ninguém naquele dia. Guardei para mim. Não por medo de zicar, mas porque eu queria viver aquela possibilidade sem plateia, sem julgamento. Eu estava aprendendo a proteger minhas coisas, minhas fases, meus processos. Nem tudo precisa ser compartilhado, especialmente com quem só aparece para medir valor. Algumas semanas depois, num encontro rápido de família, ele não apareceu. Minha mãe disse que ele tinha outros compromissos. O tom dela era neutro demais para ser casual. Eu não perguntei. Não era meu papel. Eu apenas notei que, à mesa, ninguém riu às minhas custas. Ninguém fez piadas sobre emprego. Ninguém me mandou calar para não passar vergonha. O espaço que antes me esmagava agora parecia habitável. Eu pensei, então, em como tudo aquilo tinha começado. Com uma humilhação pública, com risadas fáceis, com o peso de ser vista como um problema. E em como tinha avançado sem gritos, sem exposição, sem vingança. Apenas com atenção, limite e uma ligação feita no momento certo. Não foi uma vitória espetacular. Não virou história para contar em tom de triunfo. Mas foi uma mudança profunda, daquelas que só a gente sente por dentro. Eu já não aceitava qualquer lugar à mesa. E isso, para mim, era tudo. Com o tempo, eu percebi que aquela mudança não tinha sido apenas externa. Não era só o comportamento dele, ou o cuidado maior da minha mãe, ou o silêncio estratégico do meu irmão. Era algo em mim que tinha se reorganizado. Como se, depois de anos tentando me adaptar ao espaço dos outros, eu finalmente tivesse decidido ocupar o meu, mesmo que fosse menor, mesmo que fosse provisório. A entrevista que eu tinha feito virou uma segunda conversa. Depois, uma terceira. Nada foi rápido, nada foi fácil. Houve dias em que eu saí dessas conversas com a sensação de que não ia dar em nada, de novo. A diferença é que, dessa vez, eu não usei isso como prova contra mim mesma. Eu não cheguei em casa me chamando de insuficiente. Eu apenas sentia cansaço. E cansaço é humano. Vergonha não deveria ser. Minha mãe e eu começamos a nos ver mais. Coisas simples. Um café rápido, uma caminhada curta. Ela falava menos dele. Quando falava, era com frases soltas, como quem ainda está organizando pensamentos. Eu não perguntava, não aconselhava. Aprendi que cada um precisa atravessar suas próprias conclusões no próprio ritmo. O que eu podia fazer era não me anular no processo. Meu irmão continuava distante. Em alguns momentos, eu sentia vontade de puxar conversa, de explicar melhor o que tinha acontecido, de pedir que ele me enxergasse além do rótulo. Em outros, eu simplesmente aceitava. Nem toda relação acompanha o crescimento da gente. Algumas ficam para trás, pelo menos por um tempo. Doía, mas não me quebrava mais. Em um encontro de família, semanas depois, ele reapareceu. Mais discreto, menos expansivo. Cumprimentou a todos com educação. Evitou comentários desnecessários. Quando falou comigo, foi neutro, quase formal. Nenhuma piada, nenhuma provocação. Eu respondi no mesmo tom. Não havia clima de confronto. Havia uma espécie de acordo silencioso. Aquele território não era mais disponível para o jogo que ele costumava jogar. Durante o jantar, ele mencionou o trabalho apenas uma vez, de forma vaga. Ninguém puxou assunto. Ninguém pediu detalhes. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi revelador. Eu observei minha mãe. Ela parecia mais atenta, menos deslumbrada. Talvez estivesse começando a ver as coisas com outros olhos. Talvez não.
Eu não precisava saber tudo. Em algum momento, minha tia comentou sobre mim. Perguntou se eu estava vendo alguma coisa. O tom foi cuidadoso, diferente das outras vezes. Eu respondi com honestidade. Estou em processo. E pela primeira vez, essa frase não soou como defesa. Soou como verdade. Processo é movimento, mesmo quando não é visível. Quando voltei para casa naquela noite, pensei em como aquela humilhação inicial tinha sido um ponto de ruptura. Não porque alguém tenha sido exposto, mas porque eu parei de me explicar para quem não estava disposto a respeitar. Eu entendi, com uma clareza que demorou anos para chegar, que estar em uma fase difícil não me colocava abaixo de ninguém, apenas me colocava em um lugar diferente. Alguns dias depois, recebi a confirmação. A vaga não era perfeita. O salário não era alto. O contrato era inicial, cheio de condicionais. Ainda assim, quando desliguei a ligação, eu sentei no sofá e fiquei alguns minutos em silêncio, sentindo o peso daquele momento. Não era só sobre trabalho, era sobre retomada, sobre reconstrução. Sobre provar, primeiro para mim, que eu não estava parada. Eu contei para minha mãe naquela noite. Ela ficou feliz, genuinamente feliz. Não exagerou, não fez discurso. Disse apenas que estava orgulhosa. Aquela palavra, dita daquele jeito, sem comparação, sem ressalva, me atravessou mais fundo do que qualquer humilhação anterior. Porque eu percebi que não precisava mais disputar espaço para ser vista. Ele soube dias depois. Não comentou. Apenas assentiu quando minha mãe mencionou, como quem registra uma informação. Não havia surpresa no rosto dele, nem desdém. Talvez porque, naquele ponto, a narrativa que ele tinha criado sobre mim já não se sustentasse. Ou talvez porque ele já estivesse ocupado demais tentando sustentar a própria. Eu segui em frente. Com medo, com cuidado, com passos pequenos. Nada foi mágico. Nada foi instantâneo. Houve erros, houve insegurança, houve dias em que eu cheguei em casa exausta, questionando se tinha sido uma boa decisão. A diferença é que agora, essas dúvidas não vinham acompanhadas de vozes externas ecoando dentro de mim. Quando penso naquele almoço, nas risadas, numa mãezinha, no comentário sobre vergonha, eu não sinto mais o mesmo aperto. Não porque eu tenha esquecido, mas porque aquilo já não define quem eu sou. Foi um momento de exposição dolorosa, sim. Mas também foi o início de um limite que eu demorei anos para impor. Eu aprendi que a gente não precisa vencer ninguém para se recuperar. Não precisa humilhar de volta. Não precisa provar nada em voz alta. Às vezes, tudo o que a gente faz é parar de aceitar o lugar que nos dão. E isso, por si só, muda toda a dinâmica. A história ainda não tinha acabado ali. Mas eu já sabia, com uma tranquilidade que antes não existia, que o final não seria mais escrito pelos outros. Eu tinha retomado a caneta. E isso fazia toda a diferença. Aos poucos, eu fui entendendo que retomar a caneta não significava controlar tudo. Significava, antes de qualquer coisa, escolher onde eu colocava minha energia. O trabalho novo ocupava meus dias, minha cabeça, minhas noites. Eu aprendia, errava, corrigia. Tinha momentos em que me sentia deslocada, como se todos ali soubessem exatamente o que estavam fazendo, menos eu. Em outros, percebia que aquela sensação não era exclusividade minha. Que todo mundo carrega inseguranças escondidas atrás de posturas firmes. Em casa, o silêncio já não era pesado. Era funcional. Minha mãe me ligava para contar pequenas coisas do dia, não para se justificar, não para pedir que eu entendesse alguém, apenas para falar. Isso, para nós, já era muito. Eu percebia nela um cuidado maior com as próprias escolhas, um certo freio antes de aceitar qualquer discurso pronto. Talvez eu estivesse projetando, talvez não. Mas mesmo que fosse projeção, eu já não sentia a urgência de corrigir ninguém. Meu irmão apareceu um dia, sem avisar. Sentou no sofá, como se nada tivesse acontecido. Falou do trabalho, reclamou do chefe,
Riu de algo bobo. Em algum momento ficou em silêncio, olhando para o chão. Eu fui injusto com você, disse, sem olhar diretamente. Não foi um pedido de desculpas elaborado. Não veio acompanhado de explicações. Mas veio, e eu aceitei. Não porque apaga o passado, mas porque reconhecer já é um passo que nem todos dão. Sobre ele, o namorado da minha mãe, as notícias eram fragmentadas. Eu sabia que a relação estava instável. Sabia que discussões tinham surgido, que versões não batiam. Não comemorei. Não senti satisfação. Senti apenas uma confirmação tranquila de algo que eu já tinha percebido lá atrás. Algumas estruturas caem sozinhas quando paramos de sustentá-las. Em um último encontro, meses depois, ele não apareceu mais. Minha mãe não deu detalhes. Não precisava. O espaço à mesa parecia maior, mais respirável. Ninguém ocupava o centro tentando provar nada. Conversamos sobre coisas simples, planos modestos, expectativas possíveis. Eu me dei conta de como aquele ambiente tinha mudado sem grandes confrontos, só com limites sendo respeitados. Houve um momento específico, pequeno, que me marcou. Minha mãe comentou, casualmente, sobre alguém conhecido que estava desempregado. Fez uma pausa e completou. Mas isso não define ninguém, né? Olhou para mim de leve, como quem confirma algo. Eu sorri. Não disse nada. Não era necessário. Aquela frase dizia tudo. Eu segui trabalhando, construindo, errando e acertando. Ainda havia dias difíceis. Ainda havia comparações externas tentando me puxar para aquele lugar antigo de insuficiência. A diferença é que agora eu reconhecia esses gatilhos. Eu não me confundia mais com eles. Eu sabia quem eu era, mesmo em fase de reconstrução. Quando penso naquela mesa, naquele riso coletivo, naquele comentário que tentou me reduzir a um rótulo, eu vejo com clareza. Aquele momento não foi o fundo do poço, foi o início da superfície. Foi ali que eu percebi que continuar aceitando aquilo custaria mais caro do que qualquer conflito silencioso. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. Foi aprender que dignidade não depende de status, de carteira assinada, de validação externa. Depende de como a gente se posiciona quando tentam nos diminuir. Se você ficou comigo até aqui, talvez tenha reconhecido partes da sua própria história nessa. Obrigada por ouvir até o fim. Se inscrever no canal ajuda muito a manter esse espaço onde histórias reais, silenciosas e necessárias continuam sendo contadas. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é ouvir que não está sozinha e que sobreviver também é uma forma de vitória. Mesmo depois de tudo isso, eu entendi que certas marcas não somem de uma vez. Elas mudam de forma. Às vezes aparecem em situações pequenas, quase banais. Um comentário atravessado no trabalho novo, uma reunião em que alguém tenta falar por cima de mim, uma piada disfarçada de conselho. A diferença é que agora eu reconheço o mecanismo na hora. Meu corpo já não congela. Minha mente já não entra em modo de defesa automática. Eu escuto, avalio, respondo ou escolho não responder, sem me perder de mim. Houve um dia específico no trabalho que me fez lembrar daquele almoço. Um colega comentou em tom de brincadeira que eu tive sorte de conseguir aquela vaga. Não foi agressivo, nem mal intencionado, talvez. Ainda assim, algo antigo tentou se mexer dentro de mim. Aquela velha vontade de explicar demais, de provar mérito, de justificar cada passo. Eu respirei fundo e disse apenas: eu me preparei para ela. O assunto morreu ali. Simples, sem tensão. E eu fiquei pensando em como, anos atrás, eu teria engolido aquilo em silêncio, carregando o peso sozinha. Minha mãe, aos poucos, foi retomando coisas que tinha deixado de lado. Amigas, hobbies, pequenas vontades. Eu via nela um cansaço diferente, menos ansioso. Às vezes ela comentava algo sobre o passado recente e parava no meio da frase, como se percebesse sozinha que não precisava mais se explicar. Eu não pressionava. Cada um precisa chegar às próprias conclusões no próprio tempo. O importante é que dessa vez
Eu não estava mais disponível para ser usada como amortecedor emocional de ninguém. Em uma conversa despretensiosa, ela me contou que tinha encerrado de vez aquele relacionamento. Disse isso sem drama, quase como quem fala de uma porta que se fechou porque já não fazia sentido manter aberta. Não entrou em detalhes. Não culpou ninguém. Apenas disse que percebeu incoerências demais para continuar fingindo que não via. Eu ouvi em silêncio. Quando ela terminou, segurou minha mão por um instante a mais do que o normal. Não disse, me desculpa. Disse, obrigada por não ter me tratado como criança. Aquilo ficou comigo. Meu irmão passou a me procurar mais. Às vezes para pedir opinião, às vezes só para conversar. Não virou uma relação perfeita, mas ficou mais honesta. Sem aquela hierarquia silenciosa em que eu sempre aparecia como o problema a ser corrigido. Eu percebi que, quando eu parei de aceitar o papel de vergonha da família, os outros também tiveram que se reposicionar. Nem todos gostaram, nem todos acompanharam. E tudo bem. Eu sigo trabalhando, ainda em construção, ainda aprendendo, ainda lidando com medos que não desaparecem só porque a vida anda um pouco para frente. Mas hoje eu sei que nenhuma fase define meu valor. Sei que dignidade não é algo que a gente recebe quando chega lá. É algo que a gente pratica, principalmente quando tentam nos tirar. Às vezes, eu penso naquela versão minha sentada à mesa, ouvindo risadas, sentindo o rosto esquentar, escolhendo ficar em silêncio. Eu não sinto pena dela. Sinto respeito. Ela fez o que conseguiu com o que tinha naquele momento. E foi justamente aquele silêncio atento que permitiu que tudo se reorganizasse depois. Não foi uma grande cena. Não teve aplauso. Não teve humilhação de volta. Teve limite. Teve observação. Teve uma ligação feita na hora certa. Teve a coragem silenciosa de não se encolher mais. Não foi vingança. Foi sobrevivência. E às vezes, sobreviver com integridade é a forma mais sólida de justiça que existe. Obrigada por ficar comigo até aqui. Se histórias assim fazem sentido para você, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse espaço vivo. Porque existem muitas mesas, muitas risadas e muitas pessoas aprendendo, em silêncio, a não aceitar mais o lugar que tentaram impor a elas.